Vamos ler juntos o versículo de número 9. Olha a preocupação da mulher samaritana. Olha com que ela estava preocupada. Vamos lá. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu? O primeiro rótulo dela, ó. Me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os... Como eu, sendo presbiteriano, vou participar de um movimento pentecostal. As mulheres e os homens samaritanos só mudaram as suas... Desculpa, franqueza. Já desculpa antecipado, sim ou não? Está com o coração puro ou não está? Então responde, desculpa ou não? Com essas besteiras. Não, mas espera aí, eu sou calvinista. Poxa vida, tem gente que está pirado, né, hoje em dia, né? Não, eu sou reformado. Aí tem gente que chega aqui na igreja, eu não sei de onde saem essas maluquices. Ah, Paz e Vida é o neopentecostal. Querido, a gente não quer nem saber o que é isso. Que a gente sabe que a gente não é bobo. Mas quem é que te disse esse diacho? O líder do ministério nunca disse isso, nenhum diretor prega uma besteira dessa, a gente nem se preocupa com esses rótulos. Não, pastor, ó o Manauara, é que o povo lá do Belém do Pará, eles não falam com a gente. Tem essa briga ou não tem? Ou é conversa? Dizem que tem. E lá no Belém o pessoal deve falar mal de vocês aqui também, viu? Vocês não escapam também não. Cada um defende o seu, né? Você acha que Deus está preocupado com isso? Hã? Com a denominação? Com a congregação? Se você está sentindo que é certo ou não, Deus está preocupado com isso? Essa mulher estava preocupada com a religião, com a localidade, com o gênero, mas não tinha entendido que a maior fonte estava querendo salvar a alma dela. Jesus não quer saber no que você foi ensinado, querido, ou desculpa a franqueza, no que você foi alienado. Jesus quer te mostrar que você faz parte do reino de Deus. E para fazer parte e continuar parte do reino de Deus, você precisa sair daqui como uma fonte, nem que seja gotejando uma fonte de água viva para todo sempre. Jesus não quer saber de rótulo, Ele não quer saber de brigar por nada, Ele quer te encher do Espírito Santo. É esse o assunto de Jesus. E Jesus deixa as brigas para quem parece não se preocupar com o reino. Vamos brigar por isso, então fica brigando e fica fora do reino. Eu já vi gente que frequenta a igreja diferente falar: eu não dou a paz para o povo daquela denominação porque eles não são nossos irmãos, eles são nossos primos. Uma vez nós estávamos evangelizando na igreja, e aí nós estávamos sem a gravata, e na calçada evangelizando, e todas as vezes passavam os irmãos, e a gente dava a paz do Senhor, e eles devolviam. Nesse dia a gente deu a paz do Senhor, eles fizeram assim, ó. E foram caminhando, parecia que ia... Aí o que é que aconteceu? Eu não sabia o nome, mas eu sabia que era meu irmão. Aí tinha um irmão mais experiente lá e falou assim: não, é que vocês estão sem a gravata. Tudo bem que eu gosto de usar a gravata, mas eu gosto de principalmente estar revestido do Espírito Santo e dar aquilo que eu tenho. É por isso que eu reforço a você que estava ou não em paz, receba a paz do Senhor em nome de Jesus.
E se você não me der a paz, eu te dou a paz de novo, porque a paz que eu dou volta e permanece essa paz em mim e você. A mulher samaritana estava empacada num ensino, numa rixa que Jesus não se importa. Jesus nunca entrou nessas ocasiões. Um dia 2 irmãos brigavam por uma herança e um dos irmãos falou: Senhor, meu irmão não está sendo justo comigo. Jesus não falou assim: ó, peraí que eu sei quem está certo e quem está errado. Jesus falou assim: ninguém me pôs de juiz entre vós. Como se ele falasse assim: resolva os seus, entrem na justiça, sei lá, resolvam os seus problemas. O problema é que Jesus quer resolver o problema da tua alma. Esse é o grande mistério. E às vezes você está enrolando com outras coisas, com outras prioridades. Olha o que Jesus vai responder para ela e para nós em João 4:10. E respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. Você sabe o que é dom? Presente. O presente de Deus. E quem é que está te dizendo: dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tem gente que vai orar a Deus, aí ela está com um problema. Ela fala: oh meu Deus, por favor, se o Senhor puder, faz isso, Senhor. Aí ela já fica com aquela ansiedade, aquilo vai consumindo a alma dela. Aí às vezes na hora que é para a pessoa receber o Espírito Santo, ela já pediu perdão, ela ouviu a palavra e chegou o momento dela buscar. Ao invés dela pedir o Espírito Santo, ela: meu Deus, mas está lá a minha casa. Meu Deus, eu tenho aquela conta para pagar. E eu quero que você entenda que enquanto a sua preocupação for banal, você nunca vai entender o que é ser espiritual. Se você acha que essa mulher terminou aqui, sabe que ela respondeu para Jesus: mas Senhor, o Senhor não tem como tirar. Ela não poderia perguntar: quem é o Senhor? Sabe o que ela pergunta para Jesus? O Senhor é maior do que Jacó? Eu te pergunto, será que você conhece o Deus que você serve? Eu vou te apresentar em algumas palavras. Deu ao mar os seus limites e até hoje o mar obedece. Fala no céu, acontece na terra e estremece debaixo da terra. Era, é, há de vir, é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e foi anunciado pelo primeiro profeta, cheio do Espírito Santo desde o ventre, o único que até hoje pode batizar a todos os que creem nele com um dom de Deus, que é o Espírito Santo. É esse Jesus quem te trouxe aqui, e é esse Jesus que quer morar dentro de você. Quem crê, diga amém. E se você pedir água, Ele vai te dar água viva. Então pede, irmão. Aí Jesus falou assim: eu não vou mais discutir, chama o seu marido lá. Chama o seu marido, vamos resolver seus problemas agora. Vamos começar pela tua casa. Quer resolver problema? Então Jesus vai mostrar o que está errado lá na tua casa. Quer resolver? Aí Jesus falou: chama lá teu marido. Não, Senhor, eu não tenho. A primeira verdade: a senhora já casou várias vezes, e esse que a senhora está não é nem marido, hein? Sabe o que essa mulher tentou fazer uma vida inteira?
eu vou encontrar um homem que vai mudar a minha vida. Sabe por que ela tinha medo de Jesus sendo homem judeu? Porque talvez essa mulher já foi violentada, assediada. Talvez só se aproximavam dela com interesse momentâneo e depois largavam ela, ou ela largava também. E agora ela percebe, Jesus é um profeta. Só que Jesus não quer visitar primeiro o teu casamento. Às vezes você fala, por que eu estou orando pelos meus filhos, se não resolve? Será que você tem sido uma fonte de água viva dentro de casa? Você tem que se questionar. Você tem que colocar isso em xeque hoje. Você tem que colocar isso em questionamento na sua alma, não para a sua confusão, mas para a sua certeza e convicção. Você é uma igreja daqui para fora. Você que tem que responder. O que é que jorra da sua boca? Porque de uma fonte de água viva não pode jorrar morte, murmuração, maldição, palavrão. Não perdi a cabeça. Você não perdeu a cabeça, você está perdendo tua salvação. E se Jesus voltar, todos estão sendo avisados, inclusive a minha alma, sim ou não? E aquela mulher entendeu, não adianta resolver meu casamento. Não adianta eu passar no concurso, ou assinar aquele contrato, ou me formar aqui, ou conhecer o mundo inteiro, ou fazer um cruzeiro, ou ir para o interior tirar férias. O problema está na minha alma. Tem gente que já conheceu muitas partes do mundo, do país, do estado, mas não pisou no Santo dos Santos ainda. E sabe qual é o problema? Estou conquistando o mundo e perdendo o dom de Deus. Tem muito crente patinando na fé e falando, não, eu sou crente, mas tem que sofrer desse jeito, amargando depressão, ira, cólera, vaidade. Já conheci muito pregador que a hipocrisia é o carro-chefe, a boca fala de uma coisa maravilhosa e a vida, meu Deus do céu, eu falo, meu Deus, eu não queria ver isso, mas acabei vendo. Deus tem misericórdia, a única coisa que eu faço é orar por misericórdia, e se eu tiver uma entrada, eu ainda vou tentar pregar para falar, e pregar para pregador é terrível, viu? Porque o pregador, normalmente, até os que vêm visitar, ele senta e faz assim, ó. Está vendo esse som que está ruim hoje? Na minha igreja não é assim. E está ruim hoje, viu? Mas o bom é que o Espírito Santo está aqui. Mas que está ruim, tá. Mas a gente vai continuar. Imagina só quantas pessoas não estão assim. Depois que eu resolver minha vida, eu venho para Jesus. Eu vou me consertar, eu vou me firmar, depois eu me batizo nas águas. Jesus está falando, meu filho, você não entendeu o que é ser uma fonte. Pode ser que a mudança extraordinária que você queira não aconteça, porque você não reparou que uma fonte de um grande rio, como é, por exemplo, o nosso Amazonas, que é um rio famoso, né? Um gigante de um rio. Você já viu como começa a sua fonte lá, em outro país? Se você ou eu, de forma leiga, olhássemos aquelas gotas cristalinas naquele frio danado, que faz assim, ó, vai caindo. Aí a própria natureza, né, cria, né? Uma bacia d'água, uma bacia não, né? Quase uma cuia d'água, né? Eu leigo olharia para isso e falar, não vai dar em nada. Não dá para matar a sede. Só que Jesus falou, da água que eu lhe der, vai formar uma fonte. Vai pingar todo dia.
Parece que não está acontecendo nada, mas água limpa-se com água. Daqui a pouco a sua mente está limpa, o seu coração está limpo, e quanto menos você pensar, você vai estar jorrando fonte de água viva onde passar, e não vai parar, porque esta água vai jorrar até a vida eterna. Essa fonte começa hoje, e ela termina no céu para a glória de Deus. Talvez você estava pensando, eu estou vindo e nada está adiantando. Continue, já tem uma fonte do Espírito em você. Só que a mudança não é da maneira que nós queremos, queridos. Ela vem de forma gradativa, até porque quando você foi sujar a fonte que estava seca, você foi se enfiando no pecado. Você foi cada vez mais se enlameando. Então agora você tem que se limpar. Sabe por que Jesus tem autoridade para falar do Espírito Santo? Porque ele exemplificou com a vida como a pessoa recebe o Espírito Santo. E por incrível que pareça, é mais fácil do que você imagina e problematiza. Muito mais fácil. Tem pessoa que só cria problema. Não, mas o Espírito Santo tem que fazer assim. Deixa ele fluir em você. Esse é o segredo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 3, verso 13. E eu fecho a mensagem aqui, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13. Quando você achar, diga amém para eu saber que você achou, tá bom? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser o que, gente? Batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Você sabe que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quem lembra disso? E ele foi cheio do Espírito Santo quando Maria foi visitar Isabel e disse: salve agraciado, o Senhor é contigo. Jesus no ventre batizou João Batista. Tanto que a Isabel ficou: que saudação é essa? O neném estava morto, pulou. E cheio do Espírito Santo ficou. Fonte, nunca mais declinou. Você não tem que orar para o teu filho vir para a igreja, querido. Você tem que orar hoje para o Espírito Santo encontrar ele num sonho. Para o Espírito Santo batizar ele no meio dos amigos, e ele sair falando em línguas, até rolando lá, passar a maior vergonha, e trazer ele para o altar. Você está orando errado, querido. Você está orando errado. Ah, meu filho vem para a igreja. Aí vem um incrédulo para a igreja, senta aqui e fala: que chato, não quero voltar nunca mais. Sem o Espírito Santo. A pessoa lê a Bíblia: que livro arcaico, retrógrado, chato, não tem nenhuma figurinha. Compra uma Bíblia infantil, olha. Né? Ou lê o livro do pastor Jorribo, que é cheio de figurinha. É bom para os infantis, né, esses livros. Pare para pensar. João Batista está assim: meu Deus, como é que eu vou batizar o próprio Senhor? Quem batizou João Batista? E na água? Se você falar alguém que batizou, você está mentindo. Ele não foi batizado por ninguém. Ele falou: eu careço por ti, porque era uma hierarquia. Mas Jesus vai tranquilizá-lo, porque ele está dando um exemplo. Não está se batizando pelo arrependimento, querido. Pelo exemplo. E mostrar: quem fizer a mesma justiça vai receber o mesmo dom. Qual é o dom? Vamos continuar. Verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, depois a gente resolve isso. Deixa por agora. Porque assim
nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o que é que fez? Como é que você vai receber o Espírito Santo que é justo, se você não tem praticado justiça em nenhum dos seus caminhos? Pense, em nome de Jesus. Pastor, mas eu dou glória a Deus, eu chego até me espremer aqui. Tem gente que pensa que é assim que vai vir o Espírito Santo. Falei hoje à tarde, se você vem em reunião da tarde, às vezes a pessoa na reunião da tarde, é uma reunião que normalmente o público é menor. Em todas as igrejas, até em outras denominações. O público é menor, poxa, porque é um horário comercial. Aqui em Manaus, um horário que está bem fresquinho também. O ar-condicionado parece que está desligado toda a vida. Aí a pessoa fala, se eu tivesse numa reunião mais cheia, eu ia receber o Espírito Santo, naquele barulho. Não, o problema é que se o pastor João Ribeiro tivesse ficado mais 2 semanas, eu ia receber o Espírito Santo. Cumpra a justiça de Deus. Deixe a banalidade de lado. Para de se preocupar com a vida alheia. Cuide da sua alma, porque o Espírito Santo quer te encher e te fazer uma fonte, querido. Desperta para isso. Às vezes você está preocupado com tanta coisa, querendo resolver tudo, e a sua alma está ficando de lado. Deixa por agora. João, depois a gente vai ter uma conversa de primo para primo. Não é porque Jesus era de outra religião não, viu? Que era primo mesmo. Depois a gente conversa, primo. Deixa isso para lá. Vamos dar o exemplo. João captou a mensagem na hora, porque João tem o Espírito Santo. Você não precisa combinar com ninguém que tem o Espírito Santo. Quando você tem e outra pessoa tem, o Espírito Santo testifica. É incrível isso. João entendeu. Vou parar a discussão. Não ficou igual a mulher samaritana. Mas Senhor, o Senhor é maior que eu. O Senhor batiza com o Espírito Santo. Ele falou, entendi. Vamos para o batismo. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, provando que a imersão ela não é demorada. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Pode ser que você beba hoje da primeira gota do Espírito Santo. O céu vai se abrir a você. E você vai ouvir no íntimo da sua alma, este é o meu filho, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Esta é a proposta do céu para você. Amém? Por favor, vamos ficar de pé. Deixa eu confirmar com você. Jesus não quer saber das suas picuinhas. Jesus não quer saber das suas opiniões, principalmente suas opiniões fúteis. Eu estou sendo o mais franco que eu posso com você. Jesus não quer saber da tua origem de religião. Jesus não quer saber com quem você fez pacto. Jesus não quer saber com quem você foi devoto ou fez voto. Jesus não quer saber disso. Jesus não está nem pontuando agora se você está amaziado ou não, se você era um mentiroso antes dessa reunião ou não. Jesus não está nem querendo saber disso agora. Deixa por agora. Vamos resolver outra coisa aqui primeiro. O teu ventre é uma fonte seca ou uma fonte que jorra? Não responda. Não responda, porque uma coisa é falar que é e outra coisa é ser. Você já bebeu dessa água? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus diz que quem bebe não tem mais sede, não desvia mais. Não fica mais triste que fulano não falou comigo. Um a menos, querido.
Um a menos. Oh, fulano não quer ir comigo. Antes só do que mal acompanhado. E nunca só, né? Com quem sempre? Com Jesus. Deu errado não. Livramento, querido. Quem tem o Espírito Santo é assim. Eu tenho uma batalha, então eu tenho uma grande vitória. Ah, estão falando que eu não sou. Eu sei que eu sou o filho amado do Senhor. A pergunta é: quer beber dessa água? Nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Até quando quiser fracassar, Deus não vai deixar. Quer ter essa vida ou não? Quer se esvaziar mais de si? Se tiver que pedir perdão agora, resolver o interior agora. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Você que quer essa água, pastor, eu preciso dessa água. Você que precisa. Pastor, eu não acho que eu preciso. Ao teu critério, irmão. Ao teu critério. Eu sei que às vezes é franco, é direto, mas tem que ser assim. Imagina Jesus. A festa espiritual aconteceu, mas não tinha nada de espiritual. Aí ele se põe de pé no último grande dia e clama: quem tem sede? Vem a mim e faça o quê? É o mesmo convite para você. Jesus não quer saber se seus filhos são problemáticos ou não. Agora não. Depois a gente resolve isso. Quem está disposto a depois resolver essas coisas? Primeiro é o seu interior. Talvez você fale assim: só aparece gente errada na minha vida. Será que não é você o errado? Porque a mulher samaritana não era mole. Verdade ou não é? Complicada. Será que o problema não estava nela? Tanto casamento. E possivelmente ela destruindo um relacionamento num adultério. Possivelmente. Nós não sabemos o que era o relacionamento. Se você sente culpa, resolve tua culpa hoje. Pede perdão. Pastor, mas eu peço perdão e volto a cair, é porque você não está bebendo da fonte. Bebe dessa fonte. Não se preocupe com nada, com ninguém, querido. Ninguém aqui vai resolver o interior de ninguém. Nem eu o seu, nem você o meu. Vamos ser sinceros diante de Deus, francos. Você não veio para beber dessa água? E Jesus não falou que essa água vai transformar de fora para dentro, de dentro para fora. Se você está aqui agora e fala assim: pastor, nem iniciei minha fé. Você vai confessar Jesus como teu único Senhor e Salvador. Pastor, não estava nem congregando, numa frieza, só numa mornidão. A mornidão é pior que a frieza, segundo a palavra. Porque o morno acha que está bom, mas não está. Ele vai ser vomitado, se é que já não foi. Talvez você criou uma religião que só você acredita. Um Deus que só você acredita. Um Deus que vai quebrar um galho para você e não vai, querido. Vamos levar a nossa alma a sério agora. Pastor, eu nem oro. Pessoas me veem vindo para a igreja, acham que eu estou firme com Deus. E eu sei que eu não estou. Não tem problema, agora você vai resolver isso com Deus. Vamos fazer isso agora? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.